Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula assíncrona de Geografia. Vamos lá? Bom, na aula de hoje nós iremos trabalhar as conferências internacionais sobre o meio ambiente. Ou seja, nós iremos trabalhar tudo o que já se foi discutido em nível internacional sobre as mudanças climáticas, quais são os impactos que isso traz e como reverter todos esses problemas, tá certo? Vamos lá então. Bom, começamos aí com a primeira conferência sobre o meio ambiente oficial, que foi a Conferência de Estocolmo, realizada em 1972, tá certo? Essa conferência, ela acontece na capital sueca e, como eu disse, foi o primeiro movimento ecológico de caráter internacional, pelo menos oficialmente falando, tá certo? Bom, essa conferência ela chamou a atenção para o fato de que a ação humana ela estava causando sérios problemas de degradação ambiental. E essa degradação ambiental ela causava riscos, inclusive, para a nossa própria sobrevivência, tá bem? Essa conferência, apesar de trazer este levantamento bastante assertivo, ela foi caracterizada por um certo pensamento antropocêntrico, tá bem? De considerar o fato de que a espécie humana desconsiderar, perdão, o fato de que a espécie humana é parte da natureza, tá bem? Então, este movimento de mudança, ele precisa partir de nós também, tá? E não apenas apontá-lo. Bom, vamos lá, vamos seguir. Bom, durante a Conferência de Estocolmo, houve certo confronto sobre perspectivas do que se fazer. As perspectivas apresentadas na Conferência de Estocolmo elas se dividiram em dois grandes grupos. As perspectivas apresentadas pelos países desenvolvidos e aquelas apresentadas pelas nações subdesenvolvidas e emergentes. Tá bem? Os países desenvolvidos eles apresentaram a proposta de desenvolvimento zero. O que seria a proposta de desenvolvimento zero? Seria frear bruscamente o avanço da industrialização no mundo. Ok? Basicamente era o seguinte, quem se industrializou bem, quem não se industrializou, amém. Ok? É óbvio que as nações subdesenvolvidas não concordaram com isso. Conforme eu disse, né, as nações subdesenvolvidas e emergentes não concordaram. Por quê? Porque elas alegaram que enfrentam constantemente problemas relacionados à miséria, à moradia, saneamento básico, doenças, e elas precisam desses recursos econômicos para poderem lidar e lutar contra esses problemas. E a proposta de desenvolvimento zero de frear a industrialização, o que faria com que as nações desenvolvidas mantivessem suas indústrias e que as nações subdesenvolvidas e emergentes não as desenvolvessem. Tá bem? Então, os países subdesenvolvidos e emergentes são a maioria no mundo, não concordaram com a proposta trazida pela Conferência de Estocolmo. Ok? Bom, o que ela produziu de válido? Ela produziu a Declaração sobre o Meio Ambiente Humano, tá bem? Uma declaração de princípios e comportamentos que estabelecia as responsabilidades que deveriam governar as decisões que iriam abranger as questões ambientais nos próximos anos, ok? Além disso, ela trouxe também um plano de ação que convoca todos os países a cooperarem em uma busca para a solução dos problemas ambientais, tá certo? Bom, outra conferência climática foi a ECO 92. A ECO 92 foi a segunda conferência organizada aí pela ONU em relação ao meio ambiente, tá? Ela aconteceu no Rio de Janeiro, no ano de 1992. Contou com a participação de 178 países, ok? E o objetivo era conciliar o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental. É quando começa a surgir aquele termo que a gente conhece com o nome de sustentabilidade, tá certo? Bom, a ECO 92 tinha como principais objetivos examinar a situação ambiental no mundo todo, desde 1972, quando foi realizada a Conferência de Estocolmo, e como isso alterou as relações entre seres humanos e meio ambiente. Estabelecer mecanismos de transferência de tecnologias sustentáveis não poluentes para as nações subdesenvolvidas e emergentes. Estabelecer e examinar as estratégias nacionais e internacionais
para incorporar critérios ambientais ao processo de desenvolvimento, ou seja, como desenvolver a economia sem que isso prejudique o meio ambiente, conforme eu disse lá atrás, tá bem? É quando começa a surgir o termo sustentabilidade. Estabelecer um sistema de cooperação internacional para prever quais as possíveis ameaças ambientais e prestar socorro aos países quando elas acontecerem. E reavaliar o sistema de organismos da ONU, eventualmente aí criando novas instituições para implementar decisões da conferência, ou seja, de que modo a ONU pode tornar efetivo, ou seja, de que modo que a ONU pode de fato aplicar aquilo que é conversado nessas conferências para que elas se tornem válidas, ok? Vamos seguir. Bom, a conferência da ONU, essa que a gente está trabalhando, a ECO 92, ela proporcionou um debate em torno das necessidades urgentes de uma mudança no comportamento humano para que isso não acarrete problemas ambientais irreversíveis e que possa então manter a vida no planeta Terra, não apenas a humana, mas enfim, de todos os seres vivos, ok? Foi criada a Cúpula da Terra, que contou com a participação de 172 países, ok? E organizações não governamentais, também ONGs relacionadas ao meio ambiente. E aí assinaram 5 documentos que a gente vai trabalhar na sequência cada um deles. Quais são esses 5 documentos? A Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Agenda 21, os Princípios para a Administração Sustentável das Florestas, Convenção da Biodiversidade e a Convenção sobre Mudança do Clima. Tá bem? Vamos lá então. Agenda 21. O que foi a Agenda 21? É um acordo resultado de um amadurecimento do debate da comunidade internacional a respeito da compatibilidade entre desenvolvimento econômico e proteção ambiental. Tá certo? É um plano de ação, basicamente, a ser implementado pelos governos com a supervisão da ONU, tá bem? Que iriam organizar essa relação entre exploração econômica e natureza. A execução dos programas da Agenda 21 deverá levar em conta as diferentes situações e condições de países e regiões, ou seja, não é uma receita de bolo aplicada da mesma forma em todo o mundo. Não, ela levaria em consideração as particularidades, locais e regionais, tá certo? Bom, vamos lá. Isso daí está na Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, este plano de ação, de adequar as ações às características de cada região. Então, é uma pauta de ações a longo prazo, estabelecendo temas, projetos, objetivos, metas, planos e mecanismos de execução para diferentes temas da conferência. Ou seja, a Agenda 21 seria, a longo prazo, a organização do que vai ser feito, a partir daquilo que se discutiu na ECO 92, adequando essas ações às realidades locais e regionais, ok? Bom, ainda sobre a Agenda 21, ela é dividida em 4 pontos principais. Quais são esses 4 pontos principais? A dimensão econômica e social, que trata das relações entre o meio ambiente, pobreza, saúde, comércio, dívida externa, consumo e população. Conservação e administração de recursos, que trata de maneiras de gerenciar os recursos físicos para garantir o desenvolvimento sustentável, ou seja, para que esses recursos não se esgotem. Fortalecimento dos grupos sociais, ou seja, aqueles grupos que dependem desses recursos naturais, como que eles não seriam prejudicados por meio dessas mudanças na relação entre o homem e natureza. E meios para implementação, ou seja, como que tudo isso vai ser feito? Quem vai financiar? Quem vai pagar por tudo isso? Tá certo? Bom, princípios para a administração sustentável das florestas é a declaração de princípios visando um consenso global sobre o manejo, conservação e desenvolvimento sustentável de todos os tipos de floresta no mundo. Tá? Isso inclui a maior floresta do planeta, que é a floresta amazônica, cujo parte dela está dentro do território brasileiro. Bom, o fato desse tratado ter se transformado apenas numa declaração de princípios, ou seja, o que deve ser feito, reflete aí as dificuldades que surgiram no período de negociação daquilo que foi apresentado por esse texto, tá bem? Apesar de ser controverso, ele foi o primeiro a tratar da questão florestal a nível mundial, ou seja, o primeiro a trazer a necessidade de se manejar
de maneira sustentável as florestas no mundo todo para que elas não sejam destruídas, tá certo? Bom, visava a implantação de proteção ambiental de forma integral e integrada, ou seja, constante e com a participação de todos os países. Todas as funções das florestas estão descritas no texto e são sugeridas medidas para manutenção de tais funções, ou seja, para que as florestas servem, como que a gente mantém as funções dela para nosso benefício também, ou seja, como que a gente consegue conciliar esse desenvolvimento econômico com a preservação dessas florestas, tá certo? Convenção da Biodiversidade foi assinada, conforme a gente comentou lá atrás, na Conferência do Rio de Janeiro, ECO 92, por 156 estados, e o objetivo da Convenção está expresso no seu primeiro artigo, que diz o seguinte: os objetivos dessa Convenção a serem observados, de acordo com as disposições aqui expressas, são a conservação da biodiversidade, o uso sustentável de seus componentes e a divisão equitativa e justa dos benefícios gerados com a utilização dos recursos genéticos através do acesso apropriado aos referidos recursos. Basicamente, então, para a gente poder resumir, o artigo 1 da Conferência da Biodiversidade, ele trata como utilizar os recursos biológicos das florestas, ok? Não só das florestas, mas de todo o planeta, sem que isso cause a sua destruição ou o seu fim. E como distribuir de maneira, que nele coloca ali, equitativa, ou seja, de acordo com quem mais precisa, esses recursos. Ok? Muito bem. E, para a gente encerrar esses pontos trazidos pela ECO 92, nós temos a Convenção sobre a Mudança do Clima, que está aí, uma das mais importantes. Ela contou com a assinatura de 154 países e, dentre os principais fundamentos, encontra-se a preocupação de que as nossas atividades econômicas elas estejam causando uma concentração de gases na atmosfera que tem contribuído para aquilo que nós conhecemos como o efeito estufa, para o aquecimento da superfície da Terra. Ok? E esse aquecimento poderá afetar toda a dinâmica climática e, consequentemente, prejudicar as atividades econômicas e a sobrevivência da nossa e das outras espécies. Quais são os objetivos dessa Convenção sobre as Mudanças do Clima? Estabilizar a concentração de gases causadores do efeito estufa na atmosfera em um nível que possa evitar uma interferência perigosa nos climas terrestres. Assegurar que a produção alimentar não seja ameaçada por essas alterações climáticas, ok? Isso vai, um ponto que a gente chama de segurança alimentar, e possibilitar que o desenvolvimento econômico se dê de forma sustentável, voltando aí àquilo que eu disse para vocês, o termo sustentabilidade, tá certo? Vamos seguindo então. Bom, em 1997, em Kyoto, no Japão, foi organizada uma outra reunião, que foi a Conferência de Kyoto, tá certo? Dentro desta conferência saiu um dos documentos mais importantes para as questões ambientais, que é o Protocolo de Kyoto, ok? Esse Protocolo de Kyoto ele tinha por objetivo reforçar aquilo que foi apresentado no slide anterior, que é um resultado da ECO 92, ou seja, como a gente lidar com as mudanças climáticas, ou seja, por que elas estão acontecendo, o que elas vão trazer de prejuízo e como evitá-los. Tudo isso foi organizado neste protocolo, que é um plano de ações, ficou conhecido como Protocolo de Kyoto, que visava a redução na emissão desses gases poluentes na atmosfera. Bom, então, conforme eu disse para vocês, foi efetivado nessa conferência o Protocolo de Kyoto, cujo principal objetivo era estabelecer metas de redução na emissão dos gases causadores do efeito estufa. As metas de redução dos gases, elas não foram homogêneas, tá certo? Por quê? Porque nem todos os países emitem as mesmas quantidades de gases poluentes. Então, o Protocolo de Kyoto trazia planos de ações que variavam de acordo com a quantidade de gases que cada país emitia, ok? Países como os Estados Unidos não assinaram o Protocolo de Kyoto, ou seja, eles não se comprometeram a reduzir a emissão de gases causadores do efeito estufa, eles que são dos maiores poluidores do planeta. Na época, o presidente norte-americano, o George W. Bush, ele alegou que, ao assinar o protocolo, isso poderia prejudicar o desenvolvimento da economia norte-americana, portanto, ele não assinou. Ok? Bom,
Outra conferência é a Rio+10. A Rio+10 ela acontece 10 anos depois da Eco 92, ok? Por isso Rio+10. Porém, nessa ocasião vai acontecer em Joanesburgo, na África do Sul. Dessa conferência nós temos uma participação maior de países, são 189 países, e ela deixou muita gente insatisfeita. Por quê? Porque ela não estabeleceu metas claras sobre o que precisava ser feito. E quando falava o que precisava ser feito, ela não dava prazos para quando isso seria efetivado. Foram discutidos 5 tópicos principais na Rio+10. Água, saneamento, energia, saúde, agricultura e biodiversidade. Ok? E depois da Rio+10, né, uma década depois, nós tivemos a Rio+20. A Rio+20 ela aconteceu no ano de 2012, de novo na cidade do Rio de Janeiro. E participou ainda um número maior de nações na Rio+20, 193 países. A Rio+20 tinha como principal objetivo renovar e reafirmar a participação dos líderes dos países com relação ao desenvolvimento sustentável. Foi nessa conferência, né, uma segunda etapa da Cúpula da Terra, estabelecida lá em 92, né, na Eco 92, também ocorrida na cidade do Rio de Janeiro, tá certo? Então, aquilo que havia sido estabelecido 20 anos atrás foi renovado, reafirmado e reorganizado na Rio+20, ou seja, uma segunda etapa, né, da Cúpula da Terra que havia sido criada lá em 92, na Eco 92, tá certo? Vamos lá. Bom, principais temas que foram debatidos na Rio+20. O balanço do que foi feito nas últimas 2 décadas em relação ao meio ambiente, que deu certo, que não deu, que faltou. A importância da economia verde para a manutenção das atividades humanas e da nossa própria existência. Economia verde é o nome que a gente dá para a economia sustentável, ok? Ações para garantir o desenvolvimento sustentável, ou seja, para garantir que isso continue a acontecer. Maneiras de eliminar a pobreza e a governança internacional no campo do desenvolvimento sustentável, ou seja, de que jeito que a comunidade internacional pode trabalhar para que o desenvolvimento sustentável continue. Tá certo? E para a gente fechar então, vamos lá? Quais foram os resultados da Rio+20? Infelizmente, eles não foram os resultados esperados, ou seja, ao fazer aquele balanço, não se obtiveram, né, as conclusões esperadas. Começando, a gente destaca o seguinte: os impasses, principalmente entre os interesses dos países desenvolvidos e países em desenvolvimento, divergências essas que existem desde a Conferência de Estocolmo, eles acabaram por frustrar as expectativas do desenvolvimento sustentável. Ou seja, alguns países levaram a cabo isso, principalmente as nações desenvolvidas, e outras nações, especialmente aquelas em desenvolvimento, colocaram o projeto de desenvolvimento econômico à frente dos interesses ambientais. Por isso que os balanços não foram os esperados. O documento final, elaborado pela Rio+20, ele apresenta várias intenções e joga para os próximos anos a definição de medidas práticas para garantir a proteção do meio ambiente, né? Então vocês já percebam que desde 72 as ações vêm jogando para frente aquilo que vai ser feito ou as expectativas de resultado, e até agora a gente não colheu os resultados esperados sobre essas questões ambientais. Okay? Muitos analistas eles dizem que a crise econômica mundial que aconteceu em 2008, ela afetou os resultados que foram apresentados na Rio+20. Ou seja, a recessão econômica causada pela crise fez com que muitos dos países que estavam implantando medidas sustentáveis de economia verde retrocedessem e passassem a priorizar o desenvolvimento econômico em detrimento da preservação ambiental. Tá certo? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula assíncrona sobre as conferências do meio ambiente. É um assunto importante, tá? É um assunto atual, porque a gente vive as consequências dessas mudanças climáticas e a necessidade de que algo seja feito ainda existe. Estou à disposição caso surja alguma dúvida. Gostaria de agradecer a atenção de vocês e a participação. Grande abraço para todo mundo e até a nossa próxima aula assíncrona. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.